Pessoal, um bom dia para vocês, o pessoal da Eletrotécnica 2A, da Eletrotécnica 2B, tá? Saudações para todos nesse dia 27 de novembro de 2020. Nós vamos agora começar a falar sobre calorimetria, tá? As videoaulas da calorimetria, elas vão estar lá no ambiente virtual de aprendizagem até hoje, no final do dia, já vai estar lá, tá? As videoaulas. E hoje a gente vai resolver alguns exercícios, mas eu vou resolver ele contextualizando com a matéria. Tá bom, pessoal? Tá? Então, queria aqui saudar todos vocês, espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês também estejam bem, né? Estamos atravessando esse momento difícil, né? E uma segunda onda de Covid está chegando aqui no Brasil, mas vamos que vamos, vamos adiante, né? Vamos sempre nos movimentando, sem parar na pista, nunca, jamais, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Então, saudações a vocês, tá? Pessoal aí da Eletrotécnica 2A e Eletrotécnica 2B. Vamos que vamos? Então, vamos lá. Olha só, né? Hoje, né, nós temos a nossa aula síncrona, né, do dia 27 de novembro de 2020, tá? Queria começar aqui com um pensamento do momento, né? E aí um provérbio persa, né? A Pérsia é ali onde atualmente é o Irã, né? E aí tem uma coisa, um pensamento muito interessante, né? Que fala o seguinte: duas coisas indicam fraqueza: calar-se quando é preciso falar e falar quando é preciso calar-se, tá? Eu tenho uma profissão em que eu tenho que falar muito, né? Mas a gente tem que ver, né? É isso aí. Então, uma reflexão interessante. Eu acho que a gente tem que falar o que é necessário, ouvir mais também, muitas vezes. Isso aí é uma coisa importante, tá? Ó, mais uma vez, então, o registro de presença, tá? Tá aqui, tá a senha de vocês, ó, né? É NFWUCW, tá? Vou voltar lá mais uma vez no AVA, ver se chegou mais alguém, tá? Ó, olha lá. A senha não está funcionando aqui, ó. Né, Kaique? Não deu? Só para o Kaique que não funcionou? E aí? Para mais alguém aí? Como é que tá? O resto conseguiu registrar? Hein? Aqui deu, ó. O Gabriel conseguiu. O Kaique, desliga e liga de novo, cara. Sai e retorna no AVA, tá bom? A senha, então, tá aí, ó. Tá? E vamos que vamos, galera. Vamos adiante, tá? Vamos adiante, então, ó. Registrar a presença, tá? Lá no AVA IF, tá? E aí vamos começar resolvendo alguns exercícios aqui da nossa lista de calorimetria, tá? A lista já está lá, no AVA, no tópico 4, né? Da nossa disciplina. Tá bom? Então peço vocês lá para dar uma olhada, uma conferida, tá bom? Então, como eu falei, né? Eu vou resolver e nós vamos aqui trabalhando os conteúdos relacionados com esses exercícios. Então, olha só, esse primeiro exercício ele diz o seguinte: que as fagulhas, que são pedaços de metal incandescente, que são projetados quando afiamos uma faca num esmeril, atingem nossa pele e nos queimam, e não nos queimam, né? Então a fagulha é aquele estilhaço. Aqui, né, não é um esmeril, mas é uma serra, né? Que está cortando esse metal. Vocês vejam aqui, ó. Que aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o quê? Várias fagulhas sendo lançadas. Essa serra aqui entra em atrito com o metal, né, e esse atrito faz com que se projete pequenos fragmentos do metal, né, que está sendo cortado, tá? Mas o fato é o seguinte, que essas fagulhas aqui, elas não nos queimam, mas um copo de água fervente, se for jogado na nossa pele, vai causar o quê? Graves queimaduras. Como é que a gente pode explicar isso? Como é que ocorre isso aí, tá? Então vamos ver aqui, né? Interessante, né? Tem até atrações de circo, né, em que fica lá um indivíduo lá, né, com as costas, né, com as costas nuas, né, e aí ele vai e fica lá na frente, ou lá com a barriga na frente, e aí cai lá as fagulhas, né, desse corte aqui, e ele fala que ele é o Superman, é um cara, né, com poderes sobrenaturais. Na verdade, pessoal, esse fato está diretamente relacionado com uma propriedade calorimétrica da matéria, né? A calorimetria é a parte da termologia ou da termodinâmica que mede o calor. O calor, ele é a energia térmica em trânsito ou a energia que transita de um corpo a maior temperatura para um corpo a menor temperatura, tá? Então, o fluxo de calor sempre tem esse sentido, ó.
da maior temperatura para menor temperatura. Você nunca vai ter o calor saindo de um corpo frio para um corpo quente, tá bom? Então o fluxo de calor sempre é do corpo a maior temperatura para o corpo a menor temperatura, tá? E aí o calor é uma forma de energia, tá? Mas aí o que vai acontecer? Essa capacidade térmica, que a gente chama de Czão, ela é igual aqui, ela é igual à quantidade de calor que a gente fornece para um objeto dividido pela variação de temperatura que esse objeto feito de uma determinada substância vai ter, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu fornecer calor, esse objeto tem uma grande variação de temperatura, o que acontece com a capacidade térmica desse cara? Ela é pequena. Então, imagina que a gente forneça, né, para um determinado corpo 1000 calorias de calor, tá? E ele varia muito a sua temperatura. E para um outro corpo, um outro objeto feito de um outro material, você forneça as mesmas 1000 calorias, só que a variação de temperatura desse outro objeto vai ser menor. Tá? Então, olha lá, se a variação de temperatura do objeto é grande, a capacidade térmica é pequena. Se a variação de temperatura é pequena, a capacidade térmica é grande. O que acontece com esses dois casos aqui, da fagulha e do copo de água fervente? Vamos lá. Tá? Se eu pegar uma panela, por exemplo, de alumínio, tá, e colocar no fogo, né, a gente vai ver aí que passado 30 segundos, 1 minuto, a panela vai estar muito quente. Tá? Quentíssima. Vai queimar a nossa mão se a gente tocar ela. Se eu desligar e deixar a panela ali, né, com o fogo do fogão desligado, o que a gente vai observar? Que passados 1 minuto ela já vai estar fria. Então, olha só, os metais são substâncias, né, os objetos feitos de metais são substâncias que, quando recebe calor, varia muito de temperatura. Muito de temperatura. Né? Então, eu posso dizer o quê? Que a capacidade térmica, ou a capacidade que os metais têm de armazenar calor, ela é o quê? Ela é pequena. Por quê? Porque, dada uma quantidade de calor para esse metal, ele vai sofrer uma grande variação de temperatura. Tá? Agora, vamos pegar a água, por exemplo. Se você pega uma panela com água e coloca no fogão, lá, no fogo do fogão, a gente vai ver o quê? Que ela vai demorar para esquentar. Então, vamos supor que essa água fique 5 minutos ali. Então, em 5 minutos, talvez ela já vai entrar em ebulição. Se eu desligar o fogão, né, desligar o fogo do fogão e deixar a panela ali repousando, passados 5 minutos, nós vamos ver que a água ainda vai estar quente ou morna. Então, isso indica o quê? Que a água, ela vai o quê? Se eu forneço uma quantidade de calor, né, ela vai sofrer uma variação de temperatura pequena para uma determinada quantidade de calor. Ou vai também o quê? Demorar muito para poder aumentar de temperatura, né? O que tem a ver também, né? Quanto mais tempo o fogão ficou ligado, mais calor estou fornecendo para ela. Então, da mesma forma que ele demora para esquentar, que ela demora para esquentar a água, ela também vai demorar para esfriar. Então, a água, ela tem o quê? Uma grande capacidade térmica. E o que nós vemos aqui, na verdade, nesse problema, é um problema de capacidade térmica. O que acontece aqui? Olha lá, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nessa aqui, ó, eu estou fornecendo uma grande quantidade de calor para as fagulhas e elas vão esquentar muito. A temperatura dela vai aumentar enormemente, tanto que ela vai se encandecer. Ela vai ficar, né, vai virar uma fagulha, vai ficar incandescente. Só que, olha só, nesse trajeto que ela tem daqui até aqui, o que vai acontecer? Ela vai perder todo esse calor. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de armazenar calor. Já a água, não. Eu estou aquecendo a água aqui, ó, ela demora mais para aquecer, mas depois ela vai o quê? Ela vai armazenar esse calor. E aí vai causar o dano da queimadura. Estão vendo? Então, esse é um problema que se explica por meio da capacidade térmica. A capacidade que os objetos têm de armazenar calor. Tá bom? Então, nós vamos analisar aqui o quê? Cada uma das alternativas para esse problema. Tá? Então, a letra A, a temperatura da água fervente é maior que a da fagulha. Olha só, pessoal, para eu poder encandecer o metal, eu tenho que dar muito calor para ele, e ele vai ter que atingir uma temperatura muito alta, né? Que é aquela coisa, né? Dele virar uma fagulha, dele ficar incandescente. Então, essa resposta não é correta, né? Ela não é correta, tá? A letra A está incorreta. Olha a letra B. As fagulhas não estão mudando de estado, a água está. Pessoal, não tem nada a ver com mudança de estado, tá? Aqui, né? Então, essa não é uma relação de mudança de estado, certo?
As fagulhas ali, elas estão incandescentes, né? Obviamente que elas não derreteram, elas não viraram metal líquido, né? Mas elas estão a temperatura bastante alta, incandescente. A água está mudando, mas não é esse o foco da questão. Então, essa alternativa B, ela é incorreta, tá? Letra C, as fagulhas não transportam energia, mas é claro que transportam energia, né? Eu tenho a energia do esmeril, tá? Que vai o quê? Por meio do atrito encandecer essa fagulha. E essa fagulhazinha, ela vai estar se movimentando, então ela tem energia cinética. Então isso aqui é fora de questão a letra C, não é essa alternativa. Olha a letra D, aí entra um outro conceito, olha lá, importante aqui na calorimetria. O calor específico da água. Vocês vão ver isso lá na videoaula, tá? De calorimetria, né? O calor específico da água é muito menor do que o do material metálico que compõe as fagulhas. Então, ó, nós falamos o quê? Que a capacidade térmica é quem? É calor sobre variação de temperatura, tá bom? Certo? Esse cara, né, a unidade desse cara, qual que é? A unidade, ó, de medida desse cara, ó. A unidade desse cara, quem é? Vai ser caloria por grau Celsius, tá? Ou joule por grau Celsius, ou joule por Kelvin. Vamos ficar aqui na caloria por grau Celsius. Vamos usar mais essa unidade. Não é uma unidade no sistema internacional, mas é uma unidade que a gente vai usar. E aí, pessoal, uma outra, né? A capacidade térmica, ela está associada com o quê? Com um objeto, tá? É o objeto feito de um determinado material. Essa grandeza, essa propriedade calorimétrica, que é o calor específico, eu chamo de Czinho. Ele está relacionado com a substância, tá? Então, o que vem a ser o calor específico? O calor específico é a inércia que um determinado corpo tem para poder esquentar ou para poder esfriar, tá? É a inércia que o corpo tem para esquentar ou esfriar. A preguiça que esse corpo tem para esquentar ou esfriar, tá? Então, especificamente aqui, ó, para a água, o que eu tenho para a água aqui, ó? Para a água, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Tá? O que representa isso? Isso é uma propriedade aqui, ó, termométrica, perdão, uma calorimétrica da água. Quer dizer que para eu aquecer 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, eu tenho que fornecer 1 caloria. O alumínio, o calor específico do alumínio, ou seja, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama de alumínio, para a temperatura dele aumentar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, é igual a 0,217 calorias por grama vezes graus Celsius. Tá vendo? Então a gente tem isso aqui, tá? Olha só a diferença, tá vendo? Olha só, isso quer dizer o quê? Que o calor específico da água é muito maior, é quase 5 vezes maior, né, do que o calor específico do alumínio. E isso acontece com todos os metais. Por exemplo, o ferro. O calor específico do ferro é 0,113 calorias por grama vezes graus Celsius. Tá? Então, essa afirmativa... Aí, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Né? Eu estou falando para vocês aqui sobre essa relação, né, entre capacidade térmica e calor específico. Né? Essas duas grandezas, elas vão se relacionar de que jeito? Ó, a capacidade térmica, que é do objeto, ela é dada por quem? Ela é dada pela massa do objeto vezes o calor específico dele. Isso nós vamos resolver num outro exercício agora, daqui a pouco. Tá bom? Então elas se relacionam. Mas é importante a gente observar o quê? Que capacidade térmica está relacionada com o objeto e calor específico com a substância. E no caso dessa afirmativa da letra B, o calor específico da água, ele é maior do que o calor específico de um material metálico, tá? E não menor, como está afirmando. De forma que essa alternativa B ela é incorreta. Tá bom? E finalmente nós temos a letra E, né?
a capacidade térmica do copo de água é muito maior que a das fagulhas, de fato, né? A capacidade que a água tem de reter calor, de armazenar calor, é maior do que do material metálico ali, né, que passa pelo esmeril na hora que você está amolando, afiando uma faca. Então a resposta certa é a letra E, é correta. É esse fenômeno, né, de você ser atingido por uma fagulha incandescente e não se queimar, e se queimar se um copo de água fervente, né, for jogado, né, no seu corpo ou cair sobre a sua pele, né, se explica pela capacidade térmica da água ser muito maior do que a das fagulhas. Tá bom? A resposta certa, a letra E. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí sobre esse problema? Sem problema? Certo? Tranquilo? Então vou seguir adiante, hein? Certo? Vamos lá, então. Alguma dúvida, vocês falam comigo aí, hein? Tá bom? Muito bem, vamos lá. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou lá voltar no AVA, lá no nosso prezado Google Meet, só para colocar a senha de novo. Aí. Subimos para 30 já, ó. Aí, galera, ó, para não esquecer, para lançar aí, ó. Eu consegui, para mim foi de boa, o pessoal está conseguindo registrar. Aí, ó, o Kaique conseguiu agora. De vez em quando você vai lançar a presença, vai travar, você entra de novo, tá? Lá e manda ver. Vamos fazer mais um exercício, ó, aquele que eu falei, que era sobre capacidade térmica, tá? Olha lá, eu tenho aqui, a tabela abaixo apresenta a massa M de 5 objetos de metal, tá bom? Com os seus respectivos calores específicos, tá? C. Então aqui, ó, eu tenho, ó, a massa do objeto sendo dada e tenho o calor específico, tá? Que é a propriedade calorimétrica da substância, tá bom? E aí tá lá o alumínio, o ferro, o cobre, a prata e o chumbo, olha lá. Calor específico desses caras e massa, tá? Ele pergunta para nós, o objeto que tem maior capacidade térmica é o de alumínio, ferro, cobre, chumbo ou prata? Tá? Beleza? Então vamos lá? Vamos lá, vamos dar uma olhada então, tá? Vamos resolver então. Ó, da definição, né, eu já falei ali no exercício anterior, mas a capacidade térmica de um objeto, perdão, é igual à massa desse objeto vezes o calor específico, né? Então, olha lá, ó, a capacidade térmica de um objeto depende da massa dele. Se a massa do objeto for grande, ele tem mais capacidade de armazenar calor, né? Se o calor específico da substância que compõe o objeto for grande, né, ou seja, se ele tem uma inércia para poder aquecer, né, se essa inércia para aquecimento dele ou para esfriamento é grande, quer dizer o quê? Que ele vai reter mais calor. Se ele demora muito para poder, né, esquentar, ou seja, se para eu variar em 1 grau Celsius, 1 grama desse cara eu tenho que dar muita energia, também ele vai armazenar. É igual um banco de bateria, né? Certo? É igual um banco de bateria. Esses power bank, né? Se o cara tem uma capacidade grande, ele vai armazenar mais, ele demora, né? Eu tô aqui agora com o power bank, eu já tenho quase um dia que eu tô aqui carregando ele. Mas ao mesmo tempo ele vai demorar mais para descarregar. Eu tenho um outro ali que já está mais usado, que rapidinho, em 1 hora, 2 horas ele carrega. Mas também rapidinho ele não dá nenhuma carga no celular. Estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa. Então, né, se você tem um calor específico grande, certo? Esse cara vai ter uma capacidade térmica, o objeto feito desse material vai ter uma capacidade térmica grande. Se a massa desse objeto é grande, maior é a capacidade térmica dele, tá bom? Então, calculando aqui para o alumínio, olha lá, para o alumínio, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter que a capacidade térmica do alumínio é igual a massa de alumínio vezes o calor específico do alumínio. Então, isso aqui vai dar quanto? 100 gramas vezes 0,17 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, esse objeto feito de alumínio com massa de 100 gramas vai ter uma capacidade térmica de 21,7 calorias por grau Celsius. Ou seja, né, se eu forneço 21,7 calorias para esse cara, ele vai sofrer a variação de 1 grau Celsius. Tá bom? Vamos lá. Olha lá. A capacidade térmica do ferro vai ser a massa de ferro vezes o calor específico do ferro, né? 200 vezes 0,113 vai dar 22,6 calorias por grau Celsius. Tá bom? Beleza? Né?
se eu dou 22,6 calorias para esse bloco de 200 gramas de ferro, ele vai variar a temperatura em 1 grau Celsius. Olha o cobre, 300 gramas de cobre. Né? O cobre tem um calor específico de 0,093. Tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui? Olha lá, a capacidade térmica desse bloco de 300 gramas de cobre é igual a 27,9 calorias por grau Celsius. Tá bom? Olha a prata, né? 400 gramas de prata com um calor específico de 0,056 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, eu tenho aqui, ó, na verdade, esses 400 gramas de prata, tá? Tem uma capacidade térmica de 22,4 calorias por grau Celsius. E, finalmente, o chumbo, né? Que tem uma massa de 500 gramas. E o chumbo tem um calor específico de 0,031 calorias por grama vezes grau Celsius. Né? Esse bloco de meio quilo de chumbo vai ter uma capacidade térmica de 15,5 calorias por grau Celsius. Tá bom? Então, olha lá, ó, né? Capacidade térmica do alumínio, 21,7 calorias por grau Celsius. Do ferro, 22,6 calorias por grau Celsius. Do cobre, 27,9 calorias por grau Celsius. Da prata, 22,4 calorias por grau Celsius. E do chumbo, 15,5 calorias por grau Celsius. Então, a gente tem o quê? Que o objeto com maior capacidade térmica é o cobre, que vai dar letra E. Certo? A letra E é a resposta correta. Tá bom? Beleza? Viram aí, pessoal? Tá? A aplicação, tá? Dessa propriedade calorimétrica, que é a nossa boa e prezada capacidade térmica, sem problema? Tá? Sem problema? Então tá ótimo, beleza. Vamos lá, vamos tocar para frente agora. Esse exercício aqui é muito interessante também. Tem a ver com a alimentação, tá? Do ser humano. Olha lá, o que ele diz para nós. Um ser humano adulto e saudável consome, em média, 120 joules por segundo. Ou seja, né, a pessoa, para manter a máquina humana, né, nós somos uma máquina, está aqui o cérebro, o HD, a gente tem lá, né, os músculos, né, que são aí as alavancas, e o coração é o motor, os músculos, as veias são, e os nervos, né, são como os fios, né? E aí o que acontece, né? A demanda de energia para que um adulto humano tenha uma vida saudável é de 120 joules por segundo. Tá bom? Uma caloria alimentar, né? Então a gente fala muito, né? Esse alimento tem tantas calorias, é muito calórico, né? Então, uma caloria alimentar, ela é igual a 1 quilocaloria, ou seja, 1000 calorias. Um cacau. Então a gente fala assim, quantas calorias tem? Tem 300 calorias isso. Então, são 300 quilocalorias, tá? E 1 quilocaloria é igual a quanto? É igual a 4 vezes 10 ao cubo joules, né? 4.000 joules. Aí ele fala assim, para nos mantermos saudáveis, quantas calorias alimentares nós devemos utilizar por dia a partir dos alimentos que ingerimos, tá? Essa energia que a gente consome vem de quem? Vem dos alimentos, tá? Então vamos rever aqui o conceito de potência, tá? O conceito que a gente viu lá na Física 1, né? Vocês viram lá na Física 1. Então tem aqui, que potência é igual aqui. A potência, ela é trabalho sobre o tempo. Trabalho, o que é? Trabalho é variação de energia ou conversão de energia no tempo. Então, quanto maior a conversão de energia, maior é a potência. Quanto maior a conversão de energia no tempo, maior a potência. Tá vendo? Né? Joule é uma unidade de energia, né? E o tempo aqui é dado em segundos. Tá bom, gente? Tá? Então, olha lá, a energia, na verdade, que a gente demanda vai ser igual a potência vezes o tempo. Então, esse aqui é um problema, o quê? Que a gente vai pegar essa potência, né, que está medida em joules por segundo, que na verdade dá uma outra unidade de medida, que é o watt, né?
Então a gente precisa aí de 120 watts, né? Para a gente poder, a nossa potência aí, né? A potência média é de 120 watts, né? Então são 120 joules por segundo, né? Isso aí média, né, gente? Se você estiver fazendo atividade física, você vai precisar de maior quantidade de energia, né? Se você é uma pessoa que, poxa, se alimenta, né, bem, né? Não é bom comer porcaria, mas se você se alimenta bem, você vai estar o quê? Você vai estar tendo que gastar bastante energia para poder queimar essas calorias a mais que se absorve. Tá bom? Então aqui deu para explicar o que seria essa potência e o que nós vamos ter que calcular. Eu quero saber a quantidade de energia que eu preciso em quilocalorias ou em calorias alimentares para que eu possa ter uma vida saudável. Tá bom? Então vamos lá. Os dados estão aqui, né? A potência de um ser humano adulto saudável, 120 joules por segundo, né? Eu tenho aqui 1 quilocaloria, vale 4 vezes 10 ao cubo joules, tá bom? Então, um dia tem 24 horas. 1 hora tem 3.600 segundos. Em 24 horas, quantos segundos que eu tenho? Regra de 3 simples. Multiplico aqui invertido, dá 86.400 segundos. Esse é o tempo de um dia em segundos, tá bom? Total de segundos em um dia. Bom, então vamos lá. Se eu demando 120 joules de energia em 1 segundo, em 86.400 segundos, quanto que eu vou demandar de energia? Né? Eu vou demandar aqui, ó, multiplicando cruzado mais uma vez, tá vendo? Ó, né? Regra de 3 simples. Eu vou ter o quê? A minha demanda é de 10.368.000 joules, ou 10,4 megajoules de energia. Megajoules de energia, né? Certo? Eu preciso. Bom, achei então o total de energia que eu preciso para que eu tenha um dia saudável em joule. Vou passar isso para quê? Para calorias alimentares ou para quilocalorias. 1 quilocaloria é igual a 4.000 joules, ou 4 vezes 10 ao cubo joules. Tá? Então a energia que eu preciso em quilocalorias, que equivale a 10.368.000 joules, vai ser de quanto? Né? Faço de novo uma regra de 3 simples. Então, a quantidade de energia que nós temos que ingerir todo dia para ter uma vida saudável vai ser 10.368.000 dividido por 4 vezes 10 ao cubo. Né? Aqui eu simplifico, ó, vai me dar quanto? 2.592 quilocalorias ou calorias alimentares. Tá? Isso aqui dá o quê? Aproximadamente, então, 2,6 vezes 10 ao cubo quilocalorias. Tá? Né? Resposta da letra C. Aí cabe a reflexão, né? Aí eu como lá uma concha de uma escumadeira de arroz, uma colher de arroz, uma concha de feijão, um bife, uma salada. E aí, quanto é que isso dá? Né? Aí entra aquelas coisas, né? Da dieta, né? E que é o quê? É alimentação regrada. Se você não tem uma alimentação regrada, né? Se você gosta, né? Por exemplo, né? Eu gosto muito daquele velho ditado, que é um ditado da Geórgia, né? Tomar café como rei, almoçar como príncipe e jantar como mendigo, tá? Né? Então, poxa, né? Isso aí é uma coisa que é... E tem um outro ditado também, que é um ditado chinês, né? Como é que é? Comer a metade, andar em dobro e rir o triplo, né? Isso é uma outra receita de vida, né? Chinesa, né? Paralelo a esse ditado georgiano, da Geórgia, né? Que é a terra do Giuseppe Bessarione. Mas o que acontece? Então, ó, comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Então, é outra receita, essa chinesa, né? Que é interessante. Então, o que acontece, na verdade, cara? A gente tem isso, né? E aí você vai fazer as contas, né? Do que você ingere. Mas essa, então, seria a média, né? Infelizmente, num país igual o Brasil, né? Nós temos muitas pessoas que não têm, né, não ingerem essa quantidade de calorias, né? E esse cálculo, né, de ingestão é muito interessante, né, de caloria, porque tudo é energia, cara, é energia, tá? Né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui 2 crianças, né? Tenho já uma menina de 15 anos e tenho um menino de 9. Mas de vez em quando eu falo, cara, limpa o prato, cara, deixa o prato limpo, né? Come toda a comida. Por quê? Você está comendo a comida, né? A comida é uma coisa sagrada, foi produzida por camponeses, né? A comida que chega na nossa mesa é produzida por camponeses e não pelo agronegócio, tá? É por camponeses, por pequenos camponeses, né? E aí aquilo ali tem um trabalho daquela pessoa, e aquilo ali é a energia que vai te dar condições do quê? De fazer suas tarefas do dia, né?
E é interessante a gente pensar nisso aí, né? Embora, infelizmente, a gente tenha muitas pessoas que não têm, né, condições de fazer 3 refeições por dia. É uma lástima isso, né? Ainda mais num país tão rico como o Brasil. Mas isso é um outro debate, é uma outra questão, né? E a gente deixa isso para uma outra hora. Pessoal, isso é o que eu tinha para poder discutir com vocês na aula de hoje, tá bom?